Olá, caríssimos professores, sejam todos muito bem-vindos. Caríssimos estudantes, que bom reencontrar vocês aqui. Satisfação ter vocês aqui em mais uma aula de Educação Física. Lógico, claro, comigo, professora Irislene. E hoje nós temos temática aí muito interessante, não é mesmo? Como todas as nossas aulas. E a gente está na aula de número 5. Prof, estamos na aula de número 5 da unidade 1. Vamos dar uma olhada no que temos hoje? Então, me acompanha. Aula 5, ela fala sobre o que, Prof. Iris? Ela fala sobre aptidão física e o mundo do trabalho. Isso, a gente vai falar aqui sobre um pouco mais, né, do que a gente já vem conversando aí, das habilidades, as capacidades físicas, né, que a gente trabalha muito aí no dia a dia e como essas capacidades físicas podem melhorar a nossa aptidão física no mundo do trabalho também, certo? Maravilha. Então vem comigo olhar aqui essa agenda. Olha só. O que nós temos aí, Prof. Iris? Trabalho com vocês aqui o conceito e classificação da aptidão física. Depois eu venho aqui falar com vocês a respeito de relações da aptidão física com o trabalho. Isso, perfeito. E na sequência aqui eu tenho aqui capacidades físicas, tipos, definições e aplicações. O que mais nós temos aqui? Temos teste de aptidão física, o chamado TAF, aplicações aos concursos públicos e trago dicas de treinamento para o TAF no concurso público, certo? Tranquilo? Então, vamos aqui primeiro entender sobre o conceito e a classificação da aptidão física. Vem aqui comigo que eu quero entrar aqui nesse slide para conversar com você, caríssimo estudante. Olha só. Quando a gente fala de aptidão física, imagina aí que você realiza uma atividade física, você realiza um trabalho no seu dia a dia, porém, você poderia estar realizando essa prática com mais destreza, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? E aí é onde a gente começa a trabalhar a aptidão física. Então, eu estou apto para realizar aquela determinada prática da melhor maneira, porque eu me preparei anteriormente. E aqui a gente está falando de exercício. E aí no mundo do trabalho a gente tem diversas atribuições, certo? E como que essa aptidão pode impactar, né? Então primeiro vamos entender sobre o que vem a ser aptidão física. Então a aptidão física, ela está aí relacionada à capacidade de realizar as mais diversas atividades do meu dia a dia com tranquilidade, com menor esforço, certo? Se você está gastando mais energia do que deveria para realizar as suas atividades, seja no trabalho ou até mesmo nos teus estudos, significa que tu não está tão apto assim, tu precisa melhorar um pouco mais. E como que eu faço isso, Prof. Iris? Eu faço isso trabalhando as minhas capacidades físicas. Por exemplo, eu posso melhorar a minha força, eu posso melhorar a minha velocidade, eu posso melhorar o meu equilíbrio, eu posso melhorar, o que mais? A agilidade. Então, todas essas capacidades que eu citei agora para você podem contribuir, de fato, na execução do trabalho que você realiza no teu dia a dia, tá bom? Isso aí. E aí, dentro desse contexto da aptidão física, a gente tem as mais diversas atividades. Subir uma escada, carregar um carrinho, né, de supermercado, fazer atividades recreativas, jogar uma bola, pescar, brincar, fazer uma escalada, uma caminhada, uma corrida. Então, tudo isso pode ser melhorado. E aí eu não vou sentir tanto essa questão do desgaste, porque eu estou trabalhando o meu corpo, eu estou trabalhando a minha musculatura, eu estou trabalhando a minha capacidade cardiorrespiratória. E aí, quando eu falo dessa capacidade física, que a gente vai conversar mais à frente, relacionada ao TAF, ao treinamento, eu me utilizo aí dessas capacidades físicas, eu me beneficio dela para realizar aí testes que vão me favorecer, por exemplo, entrar do trabalho militar, certo?
Porque o trabalho militar exige muito esforço físico, exige que quando eu faço uma corrida, eu não me sinta tão cansado nos primeiros minutos, que eu consiga resistir por mais tempo. Se eu tiver que, num trabalho aí de campo da polícia, por exemplo, eu vou precisar que a minha condição cardiorrespiratória esteja muito bem, que os meus esforços físicos, eles respondam de pronto, né? Então, tudo isso vai contribuir. Mas voltando aí para o meu dia a dia, né? Essa aptidão física, então, ela pode ser entendida aí como um estado de funcionamento do meu corpo que é caracterizado pela capacidade de tolerar o estresse do exercício físico. Porque toda vez que eu faço, por exemplo, né, eu vou dar exemplo aqui da Profires. Profires está lá na academia, está treinando, está fazendo musculação, está levantando ferro, está fazendo muita força e ela precisa, em determinado momento, mudar ali o seu treino e aumentar a sua carga. Então, como que o meu corpo responde quando eu tenho que aumentar essa minha carga? Né? Será que meu corpo vai aguentar até o final eu executar aquelas séries, executar aquelas repetições? Então, eu vou trabalhando isso para o meu corpo entender e ser estimulado a aguentar esse estresse que vai vir posteriormente. Então, assim também é no nosso dia a dia. Então, se refere a estar apto para o exercício físico. Então, quando eu falar assim, eu estou apto, né, fisicamente, significa que eu venho trabalhando com frequência as minhas capacidades físicas e aí eu consigo tolerar, né, e em alguns momentos aí eu consigo tolerar aí algum estresse que me é colocado em determinado momento, porque o meu corpo já está preparado para aquilo, certo? A captação de oxigênio, o retorno, a resposta do meu corpo, ela vem mais rápido. Tudo bem? Isso aí. Tá anotando, né? Tá fazendo todos os teus registros, o teu mapa mental, porque depois eu quero ver. Eu quero ver foto, quero ver o vídeo, essa construção aí do que você está compreendendo. E aí, Profires, como que eu faço para melhorar, então, essa aptidão física? Essa aptidão ela vai melhorar quanto mais eu me exercito, quanto mais eu realizo atividades aí sistematizadas, né? Quanto mais eu faço o exercício físico, né, orientado, a tendência é que melhore. Então, um indivíduo com estilo de vida mais ativo, né, ele busca a saúde, que a gente vem conversando aí nas aulas anteriores, ele vai apresentar aí boa forma física, né? Além do corpo estar visivelmente mais bonito, respondendo melhor, né? E vai se conhecer melhor na realização aí dessas práticas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Que bom então. Continuamos. E aí eu falei para vocês que existem diversos componentes aí que fazem parte aí das capacidades físicas. O que eu tenho, prof? Eu tenho, por exemplo, aí, o trabalho da força muscular, da resistência. Então, se eu preciso, por exemplo, no meu dia a dia, erguer um balde, né? Vamos supor aí quem trabalha com a ordenha do leite vai precisar erguer aí um balde de leite. Eu preciso ter força nos meus braços, eu preciso ter força nos meus membros inferiores. E quando eu trabalho essa força, quando eu tenho que erguer esse balde, para mim vai ser tranquilo. Eu não vou sentir aquele desgaste, aquele estresse que vai me exigir ali, porque o balde está muito cheio, está muito pesado, é muito grande. Então isso também vai favorecer o meu trabalho diário. Tudo bem? Tranquilo? Olha, eu estou observando, hein? Isso aí. Trabalha também a questão da resistência muscular. Então, vamos supor que a Profires pedisse para que você agora fizesse uma corrida. Vamos supor que nós vamos correr juntos aí 3 quilômetros. Será que você vai ficar aí com meio metro de língua para fora, né, cansado, exausto nos primeiros minutos? Ou você vai resistir o primeiro quilômetro, vai resistir o segundo quilômetro, vai chegar no terceiro quilômetro de forma aceitável, né? Sem tanto desgaste. Vai haver um desgaste. Só que como você já vem treinando, você já vem percebendo e entendendo que precisa trabalhar essa resistência, você responde de um jeito diferente de uma pessoa que é sedentária, que é o que a gente vem falando nas outras aulas, não é mesmo? Que está ali muito tempo acomodada, muito tempo sentada, certo? Isso aí.
Então, eu trabalho aí a resistência cardiorrespiratória, trabalho também a flexibilidade, tá? Entre essas capacidades, trabalho a composição corporal, e essa composição corporal é quando você olha o perfil, né, o corpo da pessoa e fala assim, nossa, como tá harmônico, como tá bonito, né? Você não vê, não lhe causa uma estranheza e você também se olha e fala assim, nossa, tô bonito, né? Isso faz parte dessa questão da composição corporal, porque você está trabalhando aí todas essas capacidades. Vai trabalhar também tua agilidade na execução dessas práticas. Então, a gente começa a entender que a aptidão está totalmente ligada aí a todas essas capacidades físicas. Tudo bem? Muito bom, muito bom. O que mais que nós temos aí, Profires? E aí entra num outro tópico, que agora a gente fala sobre as relações entre a aptidão física e mais especificamente aqui com o trabalho, certo? Então, bora lá. Como que isso vai impactar no meu dia a dia, nas atribuições que eu realizo aí com frequência? Então, aqui, a aptidão física e o trabalho. Qual que é essa relação, né? Como que eu posso executar as minhas atribuições, a minha capacidade funcional, né? Desenvolver as minhas atribuições aí de forma mais tranquila. Isso vai me ajudar a desenvolver as minhas atividades laborais. Por isso que muitas empresas incentivam a fazer a ginástica laboral. Exemplo do que a gente faz aí na ginástica laboral? A gente faz trabalho de força, a gente faz trabalho de flexibilidade, trabalho de respiração, a gente trabalha também a questão de interação social. Então, tudo isso vai ser melhorado aí, que são aquelas pausas de 15, de 20 minutos dentro do teu momento de trabalho, certo? Para dar aquele gás, dar aquela energizada. Você para aí para beber uma água, você para ir ao banheiro. E também é necessário que você pare para fazer um alongamento, para fazer um aquecimento, para fazer uma dinâmica, né? Para sair um pouquinho daquele contexto de cobrança ali do trabalho, que é natural, né? E dar aquela oxigenada, aquele renovo. Então, aí a gente consegue ter um melhor desempenho aí do trabalhador. O que mais? Então, tudo isso vai levar o quê? A uma disposição aí para a realização das minhas atividades. Tudo bem? Isso. Tá anotando, né? Tá registrando tudo. E eu vou pedir aqui meu diretor abrir essa tela, tá? Expandir, muito bem. E aqui a gente vai falar bem mais especificamente sobre, olha lá, aptidão física profissional. Então, o que é essa aptidão física profissional? É a capacidade, anota aí, de desempenhar, de realizar as suas atividades laborativas, o seu trabalho, correto? Sem a perda de qualidade. É disso aqui que a gente está falando. Sem atingir os níveis de fadiga, tá bom? Mantendo as minhas reservas de energia, porque eu já tenho uma reserva de energia, né? Tendo a possibilidade de me recuperar de forma breve, num espaço de tempo mais curto, tá bom? Em condições ideais. E aí eu tenho algumas formas de avaliar essa minha aptidão física profissional. Então, eu posso avaliar as minhas aptidões físicas através de exames médicos, de uma avaliação mais clínica. Então, eu tenho que passar lá no médico, né? Vou verificar ali os meus níveis glicêmicos, como é que está o meu sangue, como é que está tudo, né? É aquela conversa, né? Aquele check-up, famoso check-up aí com o médico. Eu também posso ver um índice de capacidade para o trabalho, o ICT, e eu também posso me utilizar do teste de aptidão física chamado de TAF, correto? Maravilha. Esse índice de capacidade de trabalho, ele vai observar aí alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o comportamento de risco à saúde. Dentro desse contexto, eu observo o que, Profires? Eu observo a condição de trabalho, o tempo de vínculo, as dores físicas. As dores físicas, prof, sim, as dores físicas, a insatisfação com o trabalho. E aí, o que mais que a gente pode observar? Tem aí instrumentos de diagnóstico
e implantação de programas de condicionamento físico. Então, pode ser aplicado aí nesse ambiente de trabalho um questionário, ser observadas medidas antropométricas. Quais são essas medidas? Então, eu vou ver peso, altura, medida de circunferência do abdômen, né, da minha cintura, se está dentro dos padrões, dentro das medidas esperadas para a minha faixa etária, né, para o meu peso, enfim. E tem também aí o TAF, o teste de aptidão física. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, eu vou observar todo esse cenário. Se é um trabalhador que com frequência sente muitas dores físicas, com certeza ele não está observando tanto assim, né, dando tanta atenção à sua saúde. Né? O que ele está buscando para diminuir essas dores físicas? Se essas dores físicas são constantes, se existe aí uma insatisfação, o que está causando? Então, esse é o momento de reflexão, de observação quanto à realização das minhas atividades no trabalho. Tudo bem? Então, bora lá. Aí, eu observo agora quais são essas capacidades físicas, que a prof já deu aí alguns spoilers, né? Tipos e definições e aplicações. Então, bora lá. Bora entender o que é cada uma delas. Então, eu tenho aí eu vou entrar aqui nesse slide, eu tenho aí a força muscular. E essa força muscular aí, ela é uma capacidade que vai observar a qualidade física, que vai me permitir utilizar o meu músculo ou um grupo muscular, por exemplo, aqui o quadríceps, né, para realizar uma determinada tarefa, e vai produzir aí uma espécie de uma tensão, porque você causa uma tensão, né, você segura ali o músculo, para resistir, né, para vencer uma resistência que lhe é solicitada de uma ação. Ou seja, vou dar o exemplo de novo lá do balde com leite, né, do recipiente com bastante leite. Eu preciso ter uma força mínima para eu poder conseguir superar esse tempo de subida desse balde para eu fazer o transporte ou, né, colocar esse leite aí em outro recipiente maior. Então, eu preciso vencer esse espaço, esse tempo, essa resistência, né? Eu tenho que fazer essa contração, né, essa isometria para eu conseguir. E aí, isso tudo é através do quê? Da utilização da força. Tá? Então, com essa força, eu vou poder empurrar, tracionar, elevar, que é o caso aqui do balde que eu mencionei para vocês. E aí existem diversos exercícios físicos que a gente vai trabalhando, né, essa forma de vencer essa resistência. E aí eu tenho, por exemplo, a tração da barra fixa, né, são exercícios, aparelhos que a gente vai utilizar aí para fazer esse trabalho de força. Tem também flexão abdominal, então, quando eu faço aqui esses abdominais, eu também estou fazendo esse trabalho de vencer essa resistência. Tem também essa pressão manual, né? Então, vai ser observado através aí dessas práticas. O que mais que a gente tem como capacidades? Eu tenho a questão da velocidade, e essa velocidade aí, ela é um desempenho dessa qualidade que depende de uma capacidade de reação da minha musculatura que já foi trabalhada aí, que já existe uma força nela, e da frequência de impulso nervoso. Então, é a minha resposta rápida para desenvolver uma prática. Vamos supor que você esteja aí em cima do horário para tomar um ônibus. E aí você vê o ônibus passando. O que você faz? Você corre, certo? Correu por quê, prof? Por que você correu? Porque eu preciso entrar naquele ônibus. Então, você vai se utilizar dessa capacidade. E aí você precisa trabalhar esses impulsos nervosos, esse desempenho, essa qualidade que você já vinha ali se utilizando. E quando você já vem trabalhando essa capacidade, a sua resposta ao chegar no ônibus não vai ser aquele cansaço, aquela fadiga, morrendo. Não, você vai chegar de forma mais tranquila e rapidamente se recupera, volta ao seu estado normal. Tudo bem? Isso daí, olha, estou observando as anotações de vocês. Então, ela é uma capacidade
aí da musculatura de se contrair rapidamente e na sequência daquela relaxada, né? Isso, muito bem. Que me permite a execução de uma sucessão rápida de gestos, de movimentos, certo? Envolve uma só envolve aí a ação e tem a intensidade máxima e a duração ela vai se tornar aí breve ou até mesmo muito breve. Eu preciso vencer um espaço, chegar em determinado local de forma rápida. Então eu vou usar aqui essa capacidade, a capacidade aí da velocidade. O que mais que nós temos aí, prof? Dentro dessa velocidade eu trabalho também a questão da agilidade, né? Que é muito parecido. Então, ela é uma habilidade que se tem para mover o corpo no espaço. Vamos supor que você esteja jogando bola e aí, de repente, você tem que desviar de um outro jogador. Então, você vai se utilizar aí dessa sua habilidade, dessa sua agilidade, para que não haja aí um confronto direto, para que vocês não se batam, para que vocês não caiam e você chegue ao seu objetivo aí, que é a bola. Essa capacidade do corpo, é uma capacidade do corpo inteiro, né, aliás, ou de um segmento aí do nosso corpo em realizar o movimento, mudando a direção, né, fazer aquele drible, né, de forma rápida, mas também de forma muito precisa. E aí no meu dia a dia, eu gostaria que vocês depois me dissessem onde eu posso usar essa habilidade, tá bom? Já fica aí uma atividade extra para vocês depois me dizerem, tá bom? Dentro do contexto do que você faz no seu dia a dia, na sua realidade, eu quero que você me diga. Ainda nessa capacidade, ela requer uma combinação de várias outras qualidades físicas, embora ela dependa aí de uma carga hereditária e pode ser bastante melhorada aí com o treinamento, com o exercício físico de forma regular. Outra capacidade que a gente pode ver aqui, e a prof já adiantou lá no início, é a resistência. Eu, modéstia à parte, eu gosto dessa daqui. Essa daqui, quando você vai fazer um pedal, você vai correr, né, vai fazer o atletismo, a gente acaba vendo ela com muita frequência. Por quê? Eu vou ficar um longo período realizando essa prática, né, e aí eu preciso... de uma forma bem simples, mandar calmaria para o meu corpo. Pode dizer, olha, tá chegando, a gente está conseguindo, a gente está vencendo esse tempo, a gente está sustentando essa força, a gente vai conseguir chegar no objetivo. Então, essa resistência, ela é uma capacidade que me permite um esforço aí continuado durante um tempo determinado. Então, vamos supor que a gente tenha que correr aí os 3 quilômetros que eu falei agora lá atrás. Eu preciso manter o meu corpo ali em movimento. Né? E controlar todas as minhas emoções, controlar todas as outras capacidades, para que eu resista esse tempo, para que eu resista essa distância. Tudo bem? Muito bom. E aí, eu posso trabalhar aí para melhorar essa resistência, ou observar essa resistência, através de uma flexão abdominal. Então, eu tenho que fazer ali 12 repetições de abdômen, né? Trabalhar aqui o meu abdômen. Eu vou ter que resistir, eu vou ter que sustentar. Tá acabando. 1, 2, 3. Eu vou fazer bíceps e eu tô resistindo ali no tempo aquelas repetições. Depois eu descanso, faço de novo, tá? Por exemplo, no apoio aí sobre o solo, uma corrida de 12 minutos. São exemplos muito pontuais aí que se apresenta a resistência aí física. O que mais que nós temos? Dentro dessa resistência muscular, que é uma capacidade individual, ela depende unicamente de mim, né? A Prof. Iris, ela precisa estar trabalhando com frequência essa capacidade para ela conseguir realizar aí no maior tempo possível e repetição um determinado movimento. Né? E no mesmo ritmo, sem perder a qualidade. Porque quando a gente fala de aptidão física, a gente está falando de qualidade do movimento por um determinado tempo. Tá bom? O que mais que eu vou observar, então?
O músculo, ele trabalha com a resistência moderada durante longos períodos de tempo. Então, não adianta você colocar muita impulsão, muita velocidade, muita condição ali, porque você não vai sustentar. Você tem que começar de forma moderada e se manter até o final, tá bom? Então, é disso que a gente está falando de resistência. Seja aí no exercício dentro da academia, seja numa corrida, enfim, aquilo que você vai ter que repetir por um bom tempo. Essa repetição vai acontecer várias vezes, utilizando-se de baixos níveis de força. Então, não dá para ficar contraído o tempo todo. Você vai precisar dar aquela relaxada, contrair, relaxar, contrair, relaxar e contrair durante esse exercício que você está executando aí. O que mais nós temos, prof? Dentro dessas resistências, a gente trabalha muito a questão da captação do oxigênio. Então, a gente tem uma resistência aeróbica. Essa capacidade, eu vou pedir agora para o meu diretor, minha diretora, abrir aqui esse slide para você ver de pertinho junto comigo. Olha só, é a capacidade de se manter em um determinado período de tempo, com esforço, em que o consumo de O2, de oxigênio, vai se equilibrar com a absorção, sendo esforços de fraca ou até mesmo de média intensidade. Então, por exemplo, quando eu tenho que correr longas distâncias e vai exigir um desenvolvimento, uma resistência muscular e cardiorrespiratória maior, eu vou ter aí esse controle, esse domínio aí dessa resistência aeróbia, certo? Tranquilo? Que bom então. Olha só. E aí a gente entra agora falando sobre o teste de aptidão física, o TAF. Então, quando você vê essas 3 letrinhas, a gente está falando aí de exercícios que são voltados aí para esses profissionais da área militar. São exigidos para as pessoas que fazem concursos e querem servir dentro dessas áreas. Então, como que se aplica aí dentro desses concursos públicos? Vamos observar? Vou pedir para o meu diretor abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho comigo. Olha só, o que é esse teste de aptidão física? Ele é um instrumento que é diagnóstico para fins de seleção e verificação dos níveis de aptidão. A gente já vem conversando aí sobre aptidão, né? A melhora, a qualidade na realização do movimento. E esse conjunto tem aí diversas provas que são aplicadas por nós, profissionais de educação física, para avaliar, para averiguar aí a capacidade física do indivíduo, né, dentro daquelas atribuições que vão ser constantemente exigidas no trabalho desse profissional. No concurso público, a gente observa que existe esse processo seletivo que vai ter esse objetivo, como eu mencionei anteriormente, de avaliar esses candidatos que estão concorrendo aí a uma vaga, né, concorrendo aí a um cargo específico, né, de uma determinada entidade governamental ou uma nação. E aí vai ter vários testes. Vai observar competência de cargo, de capacidade intelectual e também de nível de aptidão física, que é esse que entra aí, essas capacidades físicas que eu mencionei com você anteriormente. E aí existe um edital, existe lá todas as regras, tudo que vai ser exigido, vai ser cobrado, está lá dentro. Que capacidades, Profires, que eu consigo observar, e aí eu vou entrar agora nesse slide aqui com você, que capacidades, por exemplo, são exigidas, né, e são cobradas aí para esses futuros profissionais nessas áreas? Que eles subam e desçam escadas, que eles fiquem de pendurado utilizando aí os seus braços, que eles correm uma velocidade aí em um atendimento, numa ocorrência. Se você pensar, por exemplo, o dia a dia de um policial militar, como que funciona, como que é? Se esse profissional ele trabalha diretamente na rua, ele vai precisar muito trabalhar tudo isso. Subir e descer a escada, ficar muitas vezes de pendurado, correr em velocidade atrás aí de um determinado indivíduo, carregar um peso, transportar objetos mais pesados, se equilibrar em muros, em árvores, vai ter que rastejar, vai ter que saltar, vai ter que andar em terrenos irregulares. Então isso acaba sendo algo muito frequente na vida
de um profissional aí, desses grupos, né, de profissionais. Vão caminhar longas distâncias, vão permanecer em pé durante muito tempo. Então, eu preciso, com certeza, trabalhar essas minhas capacidades físicas. Caso contrário, eu não vou suportar, né, essa demanda, essa exigência que vai acontecer no meu trabalho com frequência. Certo? Muito bom. E aí as capacidades que são exigidas aí, prof? Eu tenho capacidades físicas como a resistência aeróbia, a resistência muscular, a agilidade, a velocidade, a força que a gente vem conversando aí. Então, todas essas capacidades, elas vão ser aí cobradas diariamente. E agora eu vou pedir para o meu diretor, minha diretora, abrir aqui esse slide, porque a gente vai ver aí os tipos, né? Os tipos de testes de concurso público. Então, normalmente vai ser exigido lá no edital que a pessoa que vai concorrer a essas vagas, ela faça aí um teste de flexão de quadril abdominal, que ela faça teste de impulsão horizontal, que ela faça teste de tração na barra física, que ela faça teste de corrida de 12 minutos, corrida de vai e vem de 20 metros. E aí, esses testes, né, eles vão ser observados por esses profissionais, né, e somados ao profissional de educação física para concursos como, por exemplo, de educador social, da Polícia Militar, de agente penitenciário, da Polícia Federal, entre tantos outros, tá? Eu vou observar também que muitos desses exercícios, eles vão meio que se repetindo. O que é necessário é observar o edital e ver qual é a exigência, né? Eu vou fazer um concurso para oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Quais são os testes que vão ser cobrados de mim? E aí eu vou me preparar, né? Se eu já vier trabalhando nessas capacidades, é muito bom, porque quando eu chegar na hora da verdade, né, vamos dizer assim, eu já vou estar apto, mais tranquilo, né? Já vou ter controlado também as minhas emoções. Então, perceba que são diversos tipos de testes e são diversos concursos que vão ser exigidos essas práticas, tá bom? Como, por exemplo, aqui, esse teste de flexão de quadril abdominal, eu tenho aí para educador social, polícia militar, agente penitenciário, polícia federal. A corrida de 12 minutos, eu tenho aí para oficiais da polícia, do corpo de bombeiro, agente penitenciário. A corrida de 20 metros, para educador social, para polícia militar, para agente penitenciário. A prova de tração na barra fixa, oficiais da polícia militar, né, a própria polícia militar aí. Então, você percebe que faz parte do dia a dia desses profissionais, tá bom? E agora a gente chega aí num momento interessante, que é o momento aí das dicas e treinamentos para o TAF no concurso público. Então, a gente precisa se preparar, certo? E esse se preparar, eu tenho, antes de tudo, que estar acompanhado de um profissional de educação física, tá? Deixar bem destacado isso aqui para você, porque vai fazer toda a diferença, né? Se você já faz aí alguma prática, algum exercício físico com frequência, você sabe que faz toda a diferença, tá? Isso vai me trazer maior aptidão física para a realização aí desses testes. Esse profissional, ele vai observar o quê, prof? Ele vai observar a minha individualidade biológica. O meu corpo, da professora Iris, responde diferente do seu, caríssimo estudante. O seu corpo, na hora que vai fazer um exercício físico que eu já faço, por exemplo, vai ter uma resposta diferente. Talvez você fique um pouco mais fadigado, ou talvez você responda de uma forma muito mais tranquila do que eu. Então, a gente respeita a individualidade. Cada corpo é um corpo, tá? Cada um também tem que observar a especificidade do treino, tá? E a adaptação desse treino para que eu venha desenvolvendo ele, tá? Para conseguir responder às exigências do TAF que estão lá no edital. Aqui eu trago para vocês alguns passos de sucesso. Então, é importante que você procure aqui conhecer esses exercícios, que você identifique aí qual é a duração, quantas repetições,
como que deve ser feito, o que é proibido na execução desses movimentos. Não vale roubar no exercício, né? Dentro da educação física a gente fala assim, ó, tá roubando no exercício, significa que você está fazendo alguma manobra, algum movimento que não é o correto para tentar se beneficiar daquilo. Então, o correto é que você observe como é executado o movimento, tá? A gente trabalha muito a consciência corporal na execução para a gente chegar nessa performance do movimento. Então, você vai começar o treino quanto antes, tá? Para realizar o teste, respeitar os limites do teu corpo. Lembra, teu corpo não é uma máquina, tá? Então, a gente precisa respeitar, dar um tempo de descanso e voltar aos treinos. Trabalhar a minha mente, o meu psicológico. A alimentação é fundamental aqui. Acessórios e equipamentos adequados para esse meu treinamento, tudo isso pode ser observado. Tudo bem? Maravilha. E aí, depois que a gente conversou sobre várias coisas aqui, né, dentro dessa nossa aula de hoje, agora chegou o nosso momento do exercite-se mais, mais e mais. Aqueles 5 minutinhos finais aí, eu trago uma proposta para que vocês realizem aí em sala aí junto com a turma. E aí, qual é a proposta de hoje, Profires? Seguinte, a ideia aqui é que você realize o teste de impulsão horizontal. Então, você vai se projetar, né? Você vai flexionar aqui seus joelhos e vai fazer aqui esse salto, tá? E vai descer o solo. Tudo bem? Esse movimento aí de teste de impulsão horizontal é para ver qual a distância maior que você alcança, como que você realiza esse movimento. E uma dica, não bata o pé com força, não bata os calcanhares quando você chegar no solo, tá? Você vai trabalhar essa sua impulsão, esse seu gasto energético para executar esses movimentos. E aí você vai, primeiro, observar um local tranquilo, tá? Aberto. Vai realizar esse movimento importantíssimo, tá? Sem pressa. Vai realizar saltos para frente, buscando atingir a maior distância, tá? O maior comprimento com os teus pés juntos. Então, quando você for executar este movimento aqui, né, e você com certeza vai se comparar com o seu colega do lado, você atente-se a todas essas dicas que eu estou trazendo aqui embaixo. E busque, com certeza, alinhar a sua coluna, tá? Mantenha a sua coluna o mais ereta possível, tá? Chame os seus amigos, seus familiares para executar essa prática com você. E depois, agora eu entro aqui no finalzinho para me despedir de você, e depois você vai aí registrar aí com uma foto, com um vídeo e me dizer como que foi aí essa impulsão horizontal, né? Essa impulsão para frente. Prof, olha, na primeira medida que eu fiz direitinho, eu juntei, vou pedir agora para a minha diretora afastar aqui o vídeo, né? Abrir aí no cenário para mim, isso. E eu fui realizar esse movimento com os pés, né? Juntos, eu saltei para frente, tá? E eu alcancei uma medida X, 1 metro, vamos supor. Na segunda, eu alcancei 1,10 m. Olha, eu já melhorei. Isso faz parte do desenvolvimento das suas capacidades físicas, caríssimo estudante. E é assim que a gente trabalha, tá bom? A gente se vê nas próximas aulas, na segunda parte da aula. Até mais. Tchau, tchau.